Então, Deus se revela como Pai porque Ele quer ter intimidade conosco. Uma vez eu estava lendo um livro de Deus, acho que é Tomei Tenney o nome do autor, e ele deu um exemplo tão bonito, que ele falava assim, que Deus é como aquele pai que tem uma criança pequenininha, e eles vão brincar de esconde-esconde. Aí o pai vai para trás da cortina e se esconde atrás da cortina. Só que fica toda a forma do pai atrás da cortina, tá bem visível, tá ali, qualquer um vê. Só que a criança é tão ingênua, tão bobinha, que ela passa para lá, passa para cá, ela não percebe que o pai está atrás da cortina. Então ela fica procurando ele a casa inteira e não consegue achar. Aí o pai, vendo que a criança não vai encontrar nunca ele, embora ele esteja bem ali à mostra, ele começa a fazer um barulhinho, começa a fazer barulho, a se movimentar, e a criança finalmente, depois de andar para lá e para cá, ela vê aquela movimentação atrás da cortina, ela vai lá e encontra o pai. Então Deus, ele é um Deus que ele mesmo quando ele se esconde, ele quer ser encontrado. Né? Quando Deus, ele tá, o apóstolo Paulo diz isso, né? Que a gente pode ver através das coisas criadas que existe um Deus. A gente olhando a natureza, olhando o homem, olhando as coisas que estão criadas, a gente consegue perceber que tem um Deus por trás daquilo, né? A gente consegue, porque Deus deixou pistas para que a gente chegasse até lá, né? E aí eu sempre lembro desse exemplo, desse autor, que é maravilhoso realmente. É um Deus que se esconde, mas ele quer ser encontrado. Ele quer que a gente chegue até ele. Então aí ele se revela como Pai e quer ter intimidade conosco. Ele não quer ficar distante de nós. Não sei porque ele tem esse desejo, mas ele tem esse desejo. Né? É a vontade de Deus. A vontade de Deus é estar com os homens. Aí no item 5, a gente vai falar sobre o Filho. Deus se revelou como Filho. Né? Ele vem, envia Jesus. Jesus vem, nasce como homem, né? E se revela como Filho de Deus. Né? E aí o Filho começa a nos revelar quem é o Pai. Né? Isso que é maravilhoso também. Lá em João 1,18, fala que Deus nunca foi visto. Agora, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Deus foi revelado mais, assim, de uma forma patente, através de Jesus. Porque era Deus encarnado ali, andando na terra, né? Andando com os homens. E quando o discípulo pergunta para Jesus, mostra Deus, Deus fala, mas eu tenho andado, eu tá aqui, é só olhar para mim que você vê Deus, porque eu tenho andado há tanto tempo com vocês não me enxergaram ainda como Deus ainda, nem depois de todos os milagres que eu fiz, de todas as maravilhas que eu fiz, de tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, vocês ainda não enxergaram Deus ainda? Então, Jesus, ele mostra-se de uma forma extraordinária um Deus Emanuel, um Deus que quer nos conceder filiação. Ele veio através de Jesus para nos adotar como filho. Né? Então, quando Deus fala intimidade, né? Deus quer ter intimidade conosco. Eu gosto de Deus porque Deus não fica da boca para fora, não. Quando ele fala, ele cumpre. Então, quando ele disse, olha, eu quero ser pai de vocês, tá bom, então vamos transformar esse povo todo em filho. Né? Vamos dar filiação para esse povo aí. Se eu estou dizendo que eu sou pai e quero que eles me chamem de pai, então eles não são filhos, vão ter que ser transformados em filhos, né? Então, até ali, aí depois que Jesus vem e começa a introduzir no meio do judeu o nascer de novo. Tem que nascer
da água e do Espírito, para que você venha a ser uma nova criatura, ou seja, um filho de Deus. Você tem a filiação divina, né? Lucas 10, 22 também diz isso. Então, tudo para o meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, ninguém chega a Deus se Jesus não quiser revelar. Hoje eu estava escutando uma música na rádio, cristã, né, rádio gospel, e aí o cara cantava lá, eu te escolhi, Jesus, eu não conheço a música direito, só sei que eu fiquei com essa coisa na cabeça, porque ele repetia um monte de vezes, eu te escolhi, Jesus, eu te escolhi, eu te escolhi. Eu falei, meu Deus do céu, a Bíblia diz que a gente não escolheu Jesus, ele que nos escolheu, porque se ele não revelar o Pai, ninguém consegue chegar ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por ele mesmo disse isso, né? Então, quem revelou o Pai para nós, de uma forma mais abrangente, foi Jesus. Ele é que nos revelou. Se ele não tivesse revelado, a gente até hoje estava na cegueira, ou andando com véu, como diz a Bíblia, né? As pessoas do Velho Testamento andavam com um véu ainda sobre os rostos, né? Porque eles conheciam a Deus através de um véu, eles viam Deus de uma forma nublada. É como se você colocasse se você colocar um véu na tua cabeça e você tentar enxergar as coisas lá fora, ainda que esse véu seja transparente, né, que os véus eram transparentes, mas você enxerga meio embaçado. Então, a revelação que o povo do Velho Testamento tinha de Deus era de uma maneira um pouco embaçada. Então, quando Cristo vem e tira o véu, ele desvenda para abre os nossos olhos, a gente enxerga claramente de Deus. Então, toda aquela dúvida ou incerteza é dissipada e você consegue enxergar Deus através de Jesus. Então, nós começamos a enxergar através de Jesus. Ele é que veio nos dar essa filiação. Então, Jesus era o Filho unigênito. O único filho, único, era Cristo. Depois, ele veio nos adotar através de Cristo. Então, Deus manda Cristo para justamente fazer o que Cristo veio fazer, que às vezes muitas pessoas não entendem, é exatamente isso. É salvar a humanidade. Para quê? Para dar essa filiação para a humanidade. Porque se nós não passássemos pelo processo da nova vida, da nova criação, como diz em Coríntios, né? De sermos uma nova criatura, nós jamais poderíamos ser filhos de Deus, porque nós temos nosso pai paterno, né? Então nós somos filhos de um ser humano, de um pai paterno, mas para habitar no céu, você precisa de uma filiação divina, você precisa ter Deus como pai. Então, isso só pôde acontecer porque Cristo veio, tirou esse véu, rasgou o véu e nos concedeu. Porque se ele não viesse, não ressuscitasse e não subisse ao céu, o Espírito Santo não poderia vir. E quem ia continuar a obra de Jesus seria justamente o Espírito Santo, né? Os judeus, eles tinham, né, aquela ideia de que eles eram servos de Deus. Isso eles tinham bem claro. Nós servimos ao nosso Deus verdadeiro. Não se falava a palavra filho. Se você lê o Velho Testamento inteiro, você não vê a expressão filho de Deus, né? Talvez uma outra passagem, né? Mas a gente não se ouvia falar servo de Deus. Eles eram servos de Deus. O máximo que chegou foi em Abraão de ser amigo de Deus, de ser considerado amigo de Deus, né? Então isso aí já foi um patamar, assim, uma subida muito grande, né?
Por isso que ele foi chamado de pai elevado. Por isso que o nome de Abraão era pai elevado, depois pai de uma multidão, que já era Deus já tinha isso na cabeça. No projeto de Deus, ele já tinha idealizado que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ele queria o quê? Nos dar filiação, nos trazer para a sua família, tá? Através de Cristo, porque a bênção de Abraão era a promessa que Deus tinha feito, que da descendência de Abraão ia vir o Messias, que era Cristo Jesus. Então, ele veio nos filiação, para que a gente pudesse, né, se aproximar de Deus, porque Jesus fala, eu quero que onde eu esteja, estejais vós também. Porque se eu digo que eu sou pai de uma pessoa e eu tenho meus filhos e os filhos não moram comigo, então eu não sou pai eu não me considero pai de verdade. Porque o pai que tem filhos tem que conviver com ele, tem que ter intimidade com ele, tem que andar o tempo todo, tem que sustentar esses filhos, tem que ajudar na caminhada, no crescimento. Então, se Deus falasse, olha, eu quero filhos, mas eu não quero que eles morem comigo, eu não quero que eles vivam comigo, que eles tenham intimidade comigo, aí não era a mesma coisa. Mas Deus o tempo todo, já no Velho Testamento, dizendo, já vinha dizer, eu vou mandar o Emanuel. O Emanuel, Deus conosco. Eu vou andar no meio de vocês, eu vou andar através de vocês, eu vou andar em vocês, né? Então, esse era o desejo, já era o plano divino de Deus, que ele ali concretiza, né? Mandando o seu filho Jesus, tá? João 3, 1 João 3,2 fala também assim, que a gente é filho de Deus, ponto. Só que ainda não foi revelado, de fato, o que nós devemos de ser, porque nós seremos transformados e seremos semelhantes a Cristo. Nós somos agora? Não. Se nós não somos agora isso, então ainda vai se revelar o que nós... Só depois que nós formos para Deus é que vai se revelar a glória. E mesmo assim, ainda mesmo, por exemplo, se eu morrer hoje e for para Deus, ainda não vai ser revelado tudo aquilo que eu serei. Porque eu vou ter que esperar Jesus voltar para buscar a igreja, para transformar, fazer os corpos mortais se transformarem transfigurar esses corpos em corpos celestiais. Então, mesmo assim, ainda não, o que Deus planejou para mim ainda não se revelou. Não, assim, se revelou através de Cristo, mas ainda não se concretizou, né? O que acontece, então, é o seguinte, eu sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou ser filho, mas eu vou ser filho obediente. E um filho obediente serve ao seu pai. Então, o que ele está querendo dizer é que nós somos servos, tá? E, infelizmente, o que o cristão hoje quer ser é filho, né? Porque as pessoas hoje... eu sou filho de Deus. Mas é sempre para desobedecer a Deus. É o filho desobediente. É sempre... eu sou filho pródigo. Filho pródigo é filho desobediente. E foi, abandonou, pintou e bordou e foi. Não. Isso não é nosso padrão. Nosso padrão é sermos filhos de Deus. Então, servos obedientes. Porque Cristo, quando veio também, ele falou, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Então, o verdadeiro filho, ele serve o pai. É para isso que serve a filiação. Então, eu sou filho de Deus, eu vou ser um filho obediente a Deus. Eu vou seguir os preceitos, eu vou seguir os seus ensinamentos, eu vou ensinar outros, eu vou ser semelhante ao meu pai, semelhante a Cristo, eu vou andar nos caminhos de Deus, eu vou dar exemplo, eu vou fazer o máximo que puder, porque agora eu tenho o sobrenome de Deus. Então, agora meu nome não é mais Márcio Antônio da Silva. Meu nome agora é Márcio Antônio da Silva de Jesus. E eu não posso envergonhar esse sobrenome. Esse nome que Deus me deu, eu não posso envergonhar. Esse é o pensamento que eu tenho que ter. Eu tenho que honrar essa filiação que Deus me deu.
este nome que Deus me deu, que é um nome acima de todos os nomes. Olha a responsabilidade da gente, é muita, né? É um nome maravilhoso. O nome de Jesus não é brincadeira, não. Então a gente tem que servir a Deus com alegria e ser filho obediente, com filhos obedientes, né? É isso que a gente tem que fazer. Aí ele continua. Quando ele se revelou como pai, como filho, e agora, no 6, ele vai se revelar como Espírito Santo. O que significa a sua revelação como Espírito Santo? Ele vem nos dar a confiança. O Espírito Santo, Jesus disse que quando ele fosse, ele não nos deixaria órfãos, porque ele iria, mas mandaria o Consolador para estar em nós e sempre conosco. Então, quando o Espírito Santo vem e habita em nós, tá? Ele nos dá confiança. É o Espírito Santo que nos dá confiança que nós temos um Deus maravilhoso, que nós podemos estar em paz com esse Deus, que nós podemos ter ousadia para entrar no trono da graça. Então, o Espírito Santo ele vai fazer tudo isso conosco, ele vai nos dar autoridade, poder, certeza, confiança que nós somos filhos de Deus. Lá em 1 Coríntios 2:10 diz, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que Deus sonda as nossas almas, né? Deus sonda os nossos corações, mas o Espírito Santo que está em nós sonda as profundezas de Deus. Olha só que coisa extraordinária. Ele percebe qual é a vontade de Deus. É por isso que eu faço a vontade de Deus, porque o Espírito Santo que está em mim, ele sonda o desejo de Deus e faz com que eu siga os passos de Deus, que eu obedeça à vontade de Deus, porque ele sabe os desejos de Deus na minha vida. Então, ele é que vai colocar isso em mim. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, vai ser movido por esse Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos mover a todas as coisas. Então, quando você fala assim, eu tô angustiado, preciso orar. É o Espírito Santo que está te movendo para orar. Quando fala assim, eu vou ler a Bíblia, estou precisando orar e ler a Bíblia, fazer jejum, é o Espírito Santo que está te impulsionando para fazer isso. Essas vontades que vêm são do Espírito Santo. Ele é que nos move na direção de Deus, né? E Efésios 3:5 também fala, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos, apóstolos e profetas. Então, hoje nós temos uma revelação mais completa do que o povo de Deus, né, no Velho Testamento. Então, nós somos muito mais abençoados no sentido de conhecimento, porque nós temos o conhecimento de quem é Deus melhor do que quem era do Velho Testamento. Então, nós temos essa vantagem, essa confiança. E o Espírito Santo, ele vai ser colocado... Eu disse agora há pouco que Jesus nos deu filiação. Então, Deus nos chamou de filhos através de Cristo. Agora, se Deus nos chama... Quando o pai tem um filho, o que é que o pai faz com esse filho? Ele certifica de que esse filho tem um documento provando que ele é filho de Deus. Que onde ele for, ele vai ter que, olha, minha certidão de nascimento está aqui, ó, tenho minha certidão de nascimento. Como é que eu comprovo o meu novo nascimento? Através do Espírito Santo. Então, Deus vai colocar o Espírito Santo dentro da gente. Quando a gente se converteu, o que aconteceu? Quem fez essa mudança na gente? Quem nos transformou em nova criatura? Quem abriu o nosso entendimento? Quem abriu o nosso coração para Deus? Foi o Espírito Santo. E naquele mesmo momento, ele veio morar dentro de nós. E naquele mesmo momento, nós recebemos o certificado de que nós somos. Que certificado é esse? Lá em 2 Coríntios 1:22, eu não coloquei aí, mas quem quiser achar, na Bíblia, ele vai falar, 2 Coríntios 1:22, fala assim, o qual também nos selou
e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, Deus, o que Deus fez? Ele pegou, colocou o Espírito Santo dentro de nós como penhor. Vamos pensar o que é o penhor? Como é penhorar objeto? Então, quando você vai no banco, precisa de dinheiro, você vai lá, tem uma joia, geralmente você penhora alguma coisa de valor. Então, você tem uma joia, você tem um relógio de ouro, alguma coisa preciosa, você vai lá e penhora no banco e promete que depois vai lá restituir e vai pagar o que está devendo ao banco. Então, Deus fez a mesma coisa. O que ele fez? Ele colocou o que ele tinha mais precioso dentro da gente. O que ele tinha mais precioso? O Espírito Santo? Ótimo. Coloca dentro dele. Fica bem. E eu prometo que eu vou buscar depois. E Deus fala e ele cumpre. Então, essa confiança, essa atitude é que nos faz ter confiança de que Deus virá ao nosso encontro. Então, quando o cristão ele vai para Deus, né, ele falece, o que ele faz? Ele tem confiança que Deus virá ao encontro dele e buscar esse Espírito Santo que está dentro dele, penhorado. Então, ele não vai no caminho do céu. Ele não vai se desencontrar de Deus, porque o Espírito Santo está aqui conosco, né? E a promessa é de que ele ficaria conosco para sempre. Então, exatamente o Espírito Santo que vai fazer esse processo. Quando for o arrebatamento, quem vai nos levar? Porque Cristo vai aparecer no arrebatamento nas nuvens, ele não vai descer aqui. Então, ele vem buscar a igreja e vai parar nas nuvens. O caminho daqui até as nuvens para se encontrar com Cristo, quem vai nos fazer percorrer é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazer esse caminho. Ele é que vai nos conduzir até a Cristo, conduzir a noiva até Cristo, né? Então, essa é a nossa confiança, nosso certificado, é o penhor de Deus. Você é filho, eu te dei a filiação e aqui está o certificado. Então, o que é interessante é que quando Deus faz, ele joga todas as fichas, né? Já percebeu que quando Deus fala, ele aposta tudo mesmo, ele faz perfeito para não deixar ninguém enganado. Então, quando ele faz o homem, ele sopra a eternidade no homem. Quando ele diz que vai salvar a humanidade, ele não manda qualquer um, ele não manda um anjo, ele manda o filho dele, manda Jesus para salvar a humanidade. E quando ele certifica de que nós somos filhos de Deus, ele não manda qualquer um espírito, ele manda o Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus vem fazer aquilo que Deus, o processo que Deus quer na nossa vida. Então, Deus, ele não brinca, não. Nosso Deus é um Deus poderoso e quando ele fala, ele cumpre e ele faz de uma maneira perfeita e ele coloca o melhor. Ele faz de perfeição, né? E acima da perfeição não existe mais nada, né? Como é que eu vou querer perfeição do que é perfeito, né? Mais perfeição do que é perfeito. Não existe, né? Não existe, além da perfeição, não existe mais outro patamar. Então, Deus ele faz de uma forma maravilhosamente perfeita e nos dá essa confiança e a gente pode confiar nele, porque ele está dentro de nós. Ele está morando dentro de nós. Ele está nos conduzindo. Ele está nos ensinando. Ele está nos mostrando o caminho. Ele está nos pegando pelas mãos e conduzindo. Ele está não só no meio de nós, não só através de nós, mas principalmente em nós. Uma coisa que não poderia acontecer no Velho Testamento, porque o plano de Deus não tinha acontecido, Jesus não tinha morrido na cruz, então o povo do Velho Testamento não tinha o Espírito Santo dentro deles, né? O Espírito Santo estava ao redor. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que o Espírito Santo não estava dentro do povo de Deus. Ele vinha sobre profetas, sobre reis, sacerdotes, para fazer um serviço e depois ir embora. Mas ele não ficava dentro das pessoas. A Bíblia sempre fala que Deus ficava no meio do povo, no arraial de Israel. Era sempre no meio, porque por uma explicação óbvia, é porque Deus ainda não tinha enviado Jesus para nos santificar, para receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode ficar em nenhum lugar que não seja santificado pelo próprio Deus.
Então, o tabernáculo, o templo, em que dizia que Deus se manifestava lá dentro, que Deus residia, na realidade ele não residia lá, né? Era uma figura, era uma metáfora para explicar o que Deus faria com o ser humano, em que nós seríamos templo do Espírito Santo. Na realidade, Deus queria morar não no meio de Israel, mas dentro do povo de Deus, né? Nos nossos corações. E aí, quando Jesus vem e santifica pelo sangue, né? Aí Deus pode mandar o Espírito Santo para morar dentro de nós. E aí nós somos templo do Espírito Santo. E em Atos 7,48 ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o desejo de Deus nunca foi habitar em templos, né, de concreto, ele nunca quis isso. Na realidade, era só uma figura para mostrar que ele queria morar no templo do nosso coração, né? Mas ele precisava santificar essa casa primeiro, né? Ele precisava limpar essa habitação, né? E lá em 2 Coríntios 6,16 fala que nós somos templos de Deus. Agora, ele pode morar no templo, que é o nosso corpo, porque ele nos criou. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas em templos feitos por mãos de Deus, ele pode habitar. Então, nós somos criatura dele, ele nos criou, ele nos moldou com suas próprias mãos. Então, a todas as coisas ele disse, faça-se a luz, faça-se isso que os animais, ele sempre disse, né, faça-se. Agora o homem não, o homem ele foi lá e moldou o homem com as próprias mãos. Ele criou o homem moldando. Então, ele fez com as próprias mãos. Esse templo, ele sempre teve ideia de morar neste templo, né, que é o nosso corpo. Agora ele pode morar neste templo que foi santificado pelo sangue de Jesus, e ele pode, assim, habitar entre nós e em nós, né? E a gente pode fazer as coisas que ele falou que a gente podia, porque era impossível para a gente fazer as coisas que a lei mandava, né? Era impossível a gente cumprir todos os mandamentos, cumprir todas as coisas, com a perfeição. E então ele fala, bom, eu vou ter que capacitar esse povo. Se eu mando eles fazer uma coisa que que é impossível de eles fazerem, eu preciso capacitar eles, preciso dar condições para que eles façam. Eu preciso fortalecer os braços, eu preciso fortalecer as pernas, eu preciso ser a capacidade da humanidade em fazer o bem. Aí ele nos manda o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos acode as nossas fraquezas, que nos ensina a orar, que nos ensina a pregar, que nos ensina a evangelizar, que molda o nosso caráter, que muda a nossa vida. E cada vez que você vai andando com Deus, o Espírito Santo vai moldando a tua vida e vai mudando a tua vida, vai tirando aquelas coisas velhas, coisas novas, e você vai caminhando com Deus e crescendo na graça e no conhecimento. Então, a revelação, quem é esse Deus, né? A gente nessa caminhada, a gente foi vendo quem é o nosso Deus, né? De uma forma resumida, né? Que ele é bem maior que isso, mas eu quis deixar bem seguir um caminho, né? De Pai, Filho, da Trindade, né? Eu quis falar sobre a Trindade, que é uma revelação maravilhosa de Deus, se revelando como Pai, querendo ter intimidade conosco, o Filho dando-nos filiação, nos chamando de filho, o Espírito Santo nos dando confiança e certeza da salvação, porque às vezes você fala assim, eu tenho a certeza da salvação, parece bem pedante, né, você falar isso, né? Se eu morrer amanhã, eu vou para o céu, vou. Uma vez eu estava no discipulado, tinha várias pessoas, e aí eu fiz essa clássica pergunta, né? Porque estava dando muita confusão, a célula dava muita confusão, né? E aí eu fui notando que a confusão era porque eles tinham eles não conheciam o Deus que serviam, né? Tudo crente, mas não conheciam muito bem o Deus que serviam, eles tinham uma relação de pavor com Deus e não de amor. E aí eu fiz a clássica pergunta, se vocês morrerem agora, para onde vocês vão? Um olhou para o outro, um olhou para um, e ficou meio, não sei, não posso dizer, não sei. Eu falei, tá aí o problema. Tá aí o problema. Vocês têm que responder imediatamente. Se vocês tiverem o Espírito Santo, se vocês nasceram de novo, vocês têm que responder imediatamente. Eu vou estar com meu Deus. Se eu morrer hoje, cair duro hoje,
eu vou estar com meu Deus, tenho certeza absoluta. Porque eu que garanto? Não. Porque a minha garantia não vem de mim, mas a minha garantia vem de Deus, o próprio Deus. Ele me garantiu. A Bíblia fala que Deus, como não podia jurar por ninguém acima dele, jurou por si mesmo. Então já me basta o juramento de Deus. A palavra de Deus me basta. Porque ele não pode mentir, nem pode voltar atrás, e nem se arrepende que nem o filho do homem. Então, se ele me diz que ele mandou o Espírito Santo, mandou Jesus para me salvar, e ele vai me levar para onde ele estiver, eu esteja também, amém. Eu dou um amém bem grande, porque eu acredito, eu confio, e eu tenho certeza que a palavra de Deus é a verdade. Então, essa é a confiança, é a certeza que a gente tem que ter, a confiança em Deus, de que ele é verdadeiro, ele não estava brincando quando disse que ele tem intimidade conosco, ele não estava brincando quando disse que era o nosso pai, ele não estava brincando quando nos falou que veio nos adotar através de Cristo, né? E se você nasceu de novo, você sabe que é verdade. Se você nasceu de novo, você sabe quem é que está sobre você. Você sabe que o Espírito Santo está andando com você, está falando com você, está se revelando. Todo dia, às vezes eu falo as coisas, eu conto as coisas que acontecem comigo, e aí as pessoas ficam tão impressionadas, e eu acho que todo mundo tem a mesma experiência, porque o Espírito Santo que está em mim está em todo mundo, no cristão, e aí às vezes eu falo uma coisa, a pessoa fica tão escandalizada, porque eu acho que é tão normal as experiências que a gente tem com Deus, no dia a dia, como Deus fala conosco, Deus fala comigo o tempo todo, e eu às vezes vou contar para a pessoa fica tão assim, assustada, aí depois que eu percebo que eu falei alguma coisa que não é normal para ela, quando deveria ser normal. Deus falar conosco todos os dias tem que ser uma coisa normal. A gente ter experiências com Deus tem que ser uma coisa normal no nosso dia a dia, né? Porque ele já está em nós. E ele é um Deus sobrenatural. Essas experiências não devem se escandalizar ninguém, né? Então, eu acredito que na igreja primitiva, em Atos, né, ninguém ficava escandalizado quando os apóstolos contavam as experiências, porque todos eles eram cheios do Espírito Santo e era comum, era uma coisa comum. Escandalizava quem estava fora, mas quem estava dentro não, né? E às vezes eu conto algumas coisas, umas experiências minhas espirituais, e aí às vezes aí eu tenho que parar porque eu lembro que não, às vezes as pessoas se assustam um bocadinho. Por quê? Porque não enxergam com os olhos do Espírito. A gente tem que aprender a enxergar com os olhos do Espírito. Tá? Bom, para concluir, se não der um tempinho, não vou concluir tudo, não, vou falar só alguns pontos. Agora que eu falei um pouquinho a respeito de Deus, quem é Deus para quem tem que ser Deus para a gente, para a tua vida, quem é Deus na tua vida? Ele é pai, tá? Você é filho e você tem que ter confiança quando andar na presença dele. Tá? Anda com confiança e entra na presença de Deus com ousadia, porque você é filho, né? É que nem eu também gosto de dizer, que às vezes você tem uma criança, a criança, o pai vai lá, dá uma bronca nela porque ela fez alguma coisa errada. Aí o que ela faz? Ela chora, fica amuada um tempinho, daqui a pouco ela tá subindo no colo do pai de novo. Ela já esqueceu que levou a bronca, ela esqueceu que chorou, ela não tem quem sabe, porque ela vai pro colo do pai confiadamente, porque ela sabe, uma coisa ela sabe, aquele é o pai dela. E ele não vai fazer nada de mal contra ela. Pode dar uma bronquinha, pode dar uma, mas ele não vai fazer nada de mal, né? Então a criança vai lá, daqui a pouco a criança esqueceu, está subindo no colo da mãe, no colo do pai, como se nada tivesse acontecido. Então a gente tem que ter, é por isso que Jesus fala que a gente tem que ser como criança. A gente tem que se comportar como criança, não em maturidade, mas a confiança que a criança tem no pai. A confiança como a criança ela tem confiança no pai. Eu me lembro que meu pai, ele pegava a gente quando era bebezinho, ele colocava a gente retinho na mão dele e ficava reequilibrando a gente na mão dele, porque o bebezinho, a criancinha quando é nova, ela tem a coluninha toda retinha, né? Ela não enverga, não. Aí meu pai minha mãe queria morrer com aquilo, porque ele pegava a gente na mão e ficava equilibrando assim, pezinho, e a gente durinho ali, ó, e não caía, e a gente confiava nele, porque era o pai, era o nosso pai.
Ele nunca deixou a gente cair, né? Graças a Deus. Mas era uma coisa engraçada de ver, porque a confiança que a criança tem no pai é a nossa, essa deve ser a nossa confiança. Bom, conhecendo Deus como a gente conheceu um pouquinho agora, tem também, eu quero falar, concluir com as coisas que não são Deus, né? E que estão no meio evangélico. A gente vê muita coisa no meio evangélico que não tem nada a ver com o nosso Deus. Nada vezes nada, tá? A gente vê muita... a gente vê programas de televisão, etc., que você fala, meu Deus, músicas, né, gospel, você fala, não tem nada a ver, esse Deus não é o nosso Deus. Esse é um outro Deus que é esquisito, estranho, né? A primeira coisa que está muito em moda, né, é o Deus barganhador. Deus não faz barganha com ninguém, tá? Então, eu não posso dizer assim, eu dou o dízimo, então Deus tem que me abençoar. Não. Ah, Senhor, eu trabalho na casa de Deus. Eu sou crente desde pequeno. Eu nasci na igreja, né? Tem gente que fala, né? A gente nasce lá na maternidade, no hospital, mas o pessoal fala que nasce na igreja. Ninguém nasceu na igreja, não. Só nasceu de novo, né? Só se nasceu de novo. Aí fala assim, eu nasci na igreja, não sei porque eu lembro tanto, por que eu passo por essas coisas. Meu Deus do céu, né? Não é uma troca. Você fazer... A Bíblia fala que quando o servo faz o que o patrão manda, ele é um servo inútil, porque ele só faz o que lhe foi mandado. Agora, se ele faz alguma coisa a mais do que o patrão mandou, aí sim ele é um bom servo, fiel e útil, porque ele fez uma coisa que o patrão não mandou, e quando chegou falou, nossa, ele fez a mais, merece elogio. Então Deus não é um Deus barganhador. Uma vez eu estava numa igreja, e aí me chamaram para orar, por uma senhora que estava visitando, e aí na oração eu via uma casa de alvenaria bonita, e depois eu via uma água bater e levar tudo embora. Aí eu não entendi nada, e quando eu não entendo a visão, eu me calo, não falo nada. Aí quando acabou a oração, ela começou a conversar com a senhora, com a pastora, e ela contando que ela era dizimista, fiel, e ela estava pedindo para Deus uma casa, e que ela ia... Se Deus não desse, ela estava com raiva e ia sair da igreja. Então ela veio para pedir oração por causa disso. Aí eu entendi o que eu tinha visto, que Deus tinha me feito ver, né? Que ele ia conceder aquilo para ela, mas não do jeito que ela queria, como barganha. Ela falava assim, eu sou dizimista fiel, eu faço tudo na igreja, eu faço isso, eu não falto culto. Ela começou a se engrandecer e aí já ganhou o galardão. Ela acabou ganhando o galardão porque ela já glorificou o nome dela mesma em vez de Deus, né? E acabou perdendo o que Deus ia fazer na vida dela, né? Ou ia atrasar um pouquinho mais, né? Talvez Deus fosse ter misericórdia e fazer mais para frente, mas Deus, então, não é um Deus barganhador. Não dá pra comprar Deus, não, hein? Adianta querer passar na cara de Deus que você fez, que você é um bom crente, é fiel, é dizimista fiel, ofertando, nada disso. Faça com amor. E deixa que Deus faz o lado dele lá. Não fica barganhando, não. Não faça troca com Deus. Eu já vi troca dar errado. Muita gente querendo fazer troca com Deus e acaba em desastre, né?